O que é isso? Tirem esse lixo daqui imediatamente. Marco Almeida vociferou a voz cortando o burburinho da gala. Sofia, sua irmã, apertou o braço de Marco. Que vergonha, Marco! Nosso nome. Nossa reputação. Seus olhos arregalados percorriam os convidados buscando sinais de julgamento. Um homem desgrenhado com roupas sujas e um cheiro forte cambaleava em direção à mesa principal. Ele estendeu uma mão trêmula. Filhos. Preciso falar com vocês. Sua voz era rouca, quase inaudível sob a música abafada. Marco deu um passo à frente, seu rosto contorcido de nojo. Seguranças. Agora. Como permitiram a entrada desse indigente? Ele gesticulou vigorosamente. Ana observava tudo de um canto mais afastado do salão. Um frio subia pela sua espinha. Ela sentiu uma pontada no peito ao ver o olhar desamparado do mendigo. Sua própria presença ali era um lembrete constante de como ela se sentia deslocada. Pai. O mendigo murmurou novamente, tentando se aproximar de Sofia. Sofia recuou abruptamente, como se a proximidade do homem a contaminasse. Não me toque. Você está louco. Quem é você para me chamar de pai? Ela puxou um lenço perfumado e o pressionou contra o nariz. Dois seguranças corpulento. Esses se moveram rapidamente, agarrando o mendigo pelos braços. Ele lutou fracamente, seus olhos fixos em Marco e Sofia. Por favor. Apenas alguns minutos. Ele implorou. Não temos nada a falar com você, Marco respondeu friamente, a voz carregada de autoridade. Você é um estorvo. Arruinando nossa noite. Ele se virou para o público forçando um sorriso forçado. Pedimos desculpas pelo incidente. Ignore-me, por favor. Ana sentiu a bile subir. Ela queria correr até eles intervir, mas uma paralisia tomava conta de seus membros. Ela observava o olhar de ódio e desprezo de seus irmãos. Era o mesmo olhar que M. Muitas vezes via direcionado a ela. O mendigo foi arrastado para fora, seus gritos abafados pela porta que se fechava. Ana podia sentir seu coração martelando no peito. O incidente era um espelho da frieza que existia dentro de sua própria família. Isso é inaceitável, Sofia disse, alisando seu vestido caro. Temos que reforçar a segurança. Marco concordou, o tom seco. Ninguém pode manchar o nome Almeida. Especialmente não um vagabundo. Ele voltou à sua taça de champanhe como se nada tivesse acontecido. Ana apertou as mãos. A imagem do mendigo, seus olhos cheios de uma dor profunda, não e a de sua mente. Ela não conseguia compartilhar o cinismo de seus irmãos. Eles eram de mundos diferentes, pensou Ana. Ela sentia que aquele evento que deveria ser de celebração era apenas uma exibição vazia de poder e vaidade. Ela não pertencia ali, não daquela forma. A noite mal havia começado e a repulsa já era palpável. Seus irmãos jamais entenderiam o significado da palavra compaixão. O mendigo havia perturbado a ordem e isso era imperdoável aos olhos deles. Sua presença era uma mancha no verniz da perfeição que Marco e Sofia tanto se esforçavam para manter. Para Ana, a imagem do homem sendo arrastado era mais do que um incidente. Era um presságio. Sua vida é uma piada, Ana. Você realmente não se importa com a imagem da nossa família. Sofia Almeida cuspiu as palavras ao telefone. A voz dela reverberava no pequeno apartamento de Ana. Ana apertou o aparelho, os nós dos dedos brancos. Minha vida é minha, Sofia. O que você quer? Ela já esperava algo assim. O que eu quero? Eu quero que você pare de envergonhar a gente. Sofia continuou ignorando a pergunta. Marco e eu estamos nos esforçando para manter o nome Almeida no topo. E você? Você ensina crianças e vive nesse buraco. A olhou ao redor de sua sala modesta. O sofá já gasto, os livros empilhados. Não era um buraco para ela. Era seu lar. É um apartamento, Sofia. Eu gosto do meu trabalho. Gostar. Porque não gosta de dinheiro. Te conforto. Você é uma Almeida. A voz de Sofia subiu um tom. Nosso pai deve estar se revirando no túmulo. Uma dor aguda atingiu Ana. Ela nunca se sentiu parte do nós de Sofia. Desde a infância ela sempre foi a diferente, a que preferia um livro a uma festa, uma conversa a uma exibição. Ele não está no túmulo, Sofia. Ele está. Desaparecido. Ana corrigiu a voz baixa. E se ele estivesse
Achou que ficaria orgulhoso de alguém que faz algo de útil. Um silêncio ríspido se seguiu. Então Sofia riu um som seco e zombeteiro. Euro. Você ganha trocados. Marco acabou de fechar um negócio de milhões. Isso é útil. Isso é o que um Almeida faz. Ana sentiu o desprezo de Sofia como uma picada. Sempre foi assim. Marco e Sofia brilhavam sob os holofotes do pai, herdeiros naturais de seu império financeiro. Ana era a sombra, a anomalia, o erro de cálculo na equação de sucesso da família. Nem todo mundo busca o mesmo. Sofia respondeu, tentando manter a calma. Eu busco paz. E um propósito que vá além de contas bancárias. Propósito. Isso é conversa de perdedor, Ana. Você é a filha de Ricardo Almeida, o magnata. E age como uma voluntária de caridade. Sofia suspirou dramaticamente. Você é patética. A palavra atingiu Ana com força. Patética. Era o que eles pensavam dela. Sempre pensaram. Ela sentiu uma pontada de raiva, algo raro para ela. Sinto muito se minhas escolhas não te agradam, Ana disse, sua voz firme agora. Mas elas são minhas. E não vou mudá-las para agradar você ou Marco. Então não reclame quando o resto da família te tratar como a excluída que você é. Sofia atirou. Antes de desligar a chamada bruscamente. Ana abaixou o telefone, seu coração batendo forte. O som da descagem ocupada ecoava no pequeno cômodo. A conversa a deixou esgotada. Ela caminhou até a janela, observando o movimento da rua abaixo. Carros luxuosos passavam, lembrando-a do mundo onde seus irmãos viviam. Ela não os invejava. Ela sentia apenas uma profunda solidão e a certeza de que nunca se encaixaria naquele molde. Seus irmãos viam sua vida modesta como uma falha pessoal, uma afronta ao nome Almeida. Para eles, riqueza era sinônimo de valor e a ausência dela de fracasso. Ela respirou fundo, tentando afastar a amargura. O desrespeito de seus irmãos não era novo. Era uma constante em sua vida, um lembrete pesado do abismo que os separava. Ela sentia que sua única defesa era a sua própria integridade, sua própria visão de mundo. Era uma defesa solitária. Ei você! Saia daí! Não pode dormir na minha porta. O grito agudo do porteiro cortou o som da chuva torrencial. Ana, voltando para casa depois de um longo dia, parou. Ela viu a figura encurvada, encolhida sob a marquise de um prédio vizinho. Era o mendigo de gala. Seu coração deu um pulo. Ele não está fazendo mal a ninguém, Ana D. Esse é o porteiro, a voz embargada, o porteiro bufo. Fazendo mal. Ele está sujando a entrada. Atraindo problemas. Já liguei para a polícia. O mendigo levantou a cabeça. Seus olhos encontraram os de Ana. Havia uma dor profunda neles, uma resignação silenciosa. Ana sentiu um impulso irresistível. Ela olhou para o porteiro. Não ligue. Eu vou resolver. Ela caminhou em direção ao homem. Moço. Você está bem? Ela perguntou, a voz suave. O mendigo apenas balançou a cabeça, um tremor percorrendo seu corpo. Fome. Frio. As palavras mal saíam. Ana abriu sua bolsa. Tinha um sanduíche que ela havia guardado para o jantar. Era o único que tinha. Pegue. Por favor. Ela estendeu o embrulho cuidadosamente. O homem hesitou, seus olhos fixos no sanduíche como se fosse um tesouro inestimável. Ele estendeu uma mão suja e pegou o alimento, suas mãos tremendo. Ele começou a comer vorazmente, os olhos ainda fixos nela. Você não deveria estar aqui na chuva, Ana disse, olhando para as roupas encharcadas dele. Há algum lugar onde você possa ficar? Ele balançou a cabeça novamente. Nenhum. Para mim. O coração de Ana apertou. Ela pensou em seus irmãos, na opulência da gala, na frieza de sua palavras. E então naquele homem ela viu uma humanidade crua, uma necessidade primária que eles jamais teriam que enfrentar. Eu moro aqui perto. Ana começou hesitante. Meu prédio tem uma portaria coberta. Não é muito, mas é seco. Você pode passar a noite lá. Os olhos do mendigo se arregalaram. Ele parou de comer. Eu não quero incomodar. Não é incômodo, Ana insistiu. É o mínimo que posso fazer. Ninguém merece passar a noite na rua com essa chuva. O porteiro do prédio vizinho observava a cena com desaprovação. Está fazendo papel de boba, moça. Esses tipos só querem se aproveitar. Ana ignorou o porteiro. Ela estendeu a mão para o mendigo. Venha. É um lugar seguro.
E eu tenho um pouco de água em casa que posso trazer. O homem olhou para a mão dela, depois para seu rosto. Uma emoção complexa brilhou em seus olhos, um misto de surpresa e gratidão. Ele se levantou lentamente, cambaleando um pouco. Obrigado, ele sussurrou, a voz ainda rouca. Muito obrigado. Ana sentiu um calor se espalhar por seu peito. Era uma sensação que ela raramente experimentava com sua própria família. A simplicidade da gratidão daquele homem era um bálsamo para a alma. Ela começou a guiá-lo em direção ao seu prédio, sentindo o peso da sua decisão, mas também uma convicção inabalável de que estava fazendo a coisa certa. O porteiro do prédio vizinho resmungava algo sobre problemas, mas Ana não deu atenção. A humanidade, ela pensou, não deveria ter preço. O mendigo Ricardo, disfarçado, a seguiu em silêncio, cada passo um misto de fragilidade e observação calculista. Aqui, pode sentar aqui. Ana indicou um banco de madeira na portaria. É seco e tem uma câmera de segurança. Ninguém vai te incomodar. O mendigo olhou ao redor do pequeno espaço, seus olhos avaliando cada detalhe. É um bom lugar. Ele disse, a voz menos rouca agora. Ana subiu correndo para seu apartamento, pegou uma garrafa de água e desceu novamente. Ela a entregou a ele. Beba devagar. Ele pegou a garrafa com as duas mãos, seus olhos encontrando os dela. Você é diferente. Ana deu um pequeno sorriso. Só estou tentando ajudar. Ela sentou-se no para-degrau em frente a ele, mantendo uma distância respeitosa. Qual é o seu nome? Ele hesitou por um momento. Ricardo, prazer Ricardo. Eu sou Ana. Ela sentiu uma estranha familiaridade com o nome, um eco distante de algo que ela não conseguia identificar. Ricardo bebeu a água, um gole lento e apreciativo. Você não tem medo? Medo de quê? Ana perguntou, inclinando a cabeça. Medo de alguém como eu. Das pessoas. Ele gesticulou vagamente para si mesmo. Não. Acho que o medo maior está naqueles que julgam sem conhecer. Ana respondeu, pensando em Marco e Sofia. Todos merecem um pouco de dignidade. Ricardo a observou intensamente. Nem todos pensam assim. Há pessoas que veem apenas o que lhes convém. Ana suspirou. Eu sei. Minha família é um bom exemplo disso. Eles são muito voltados para o status, para as aparências. E você não? Ricardo? Perguntou sua voz curiosamente calma. Não. Eu não lido bem com hipocrisia. Ana sentiu uma necessidade de ser honesta. Eu sou a ovelha negra da família. A que não se encaixa. Ricardo assentiu lentamente. Ovelhas negras geralmente têm os corações mais puros. Ele fixou o olhar nela. Porque você me ajudou. Ninguém mais fez isso. Eu não sei. Ana respondeu pensativa. Eu vi você na gala sendo expulso. Parecia tão perdido. E depois na chuva. Não consegui ignorar. Você ouviu o que eles disseram? Ricardo perguntou, uma sombra em seus olhos. Ouvi. Eu sinto muito. Ana sentiu um rubor de vergonha por seus irmãos. Eles não são assim. Com todo mundo. Mas com você. Foi cruel. Eles são seus irmãos. A pergunta veio rápida, carregada de uma curiosidade peculiar. Ana sentiu um nó na garganta. Sim. Marco e Sofia. Ricardo fechou os olhos por um instante. Um suspiro quase inaudível escapou dele. Entendi. Ana sentiu uma necessidade de aliviar o clima. Bem, por hoje você está seguro aqui. Amanhã podemos pensar no que fazer. Ricardo abriu os olhos e olhou para ela com uma intensidade que a surpreendeu. Você é uma boa pessoa, Ana. Poucas sobram. Ana sentiu um estranho conforto naquelas palavras. Era uma validação que ela raramente recebia de sua própria família. Ela se levantou. Vou subir. Fique à vontade. A porta do prédio estará sempre destrancada para você. Ele apenas assentiu, seus olhos ainda fixos nela. Ana subiu as escadas sentindo uma estranha mistura de preocupação e um calor inédito em seu peito. Ricardo a observou subir, um plano começando a se solidificar em sua mente. Ana, sem saber, acabará de passar no primeiro teste. Ele sentiu o peso da sua decisão, mas também a certeza de que estava no caminho certo. O jogo havia começado. Você vive assim. Minu. Exclamou Ana. Sofia Almeida exclamou, entrando no apartamento de Ana sem ser convidada.
Ela revirava o nariz como se o ar fosse tóxico. Marco Almeida seguia de perto seu olhar varrendo o cômodo com desdém. Para que serve a fortuna da família se você insiste em ser uma reclusa? É patético. Ana estava na porta, o rosto contraído. Vocês não avisaram que viriam. Avisar para quê? Para você esconder a bagunça. Sofia gesticulou para a estante de livros. Parece uma biblioteca de bairro. É o meu lar. Ana respondeu a voz apertada. E meus livros. Marco ignorou-a caminhando até a pequena cozinha. Ele abriu a geladeira. Isso é tudo que você come. Verduras. Não tem nenhum vinho decente. Ele fechou a porta com um baque seco. Eu como o que quero. E bebo água. Ana retrucou sentindo a raiva borbulhar. Sofia se jogou no sofá fazendo uma careta. Este sofá é duro. Pensei que você tivesse pelo menos um senso de conforto. Ela olhou para as unhas perfeitamente pintadas. Você não se cuida, Ana. Parece cansada. Eu trabalho. Ensino crianças o dia todo. Ana disse, os olhos fixos na irmã. Marco se virou para ela, o sarcasmo evidente em sua voz. Acema professora de moral. Ensinando valores aos pobres enquanto a herança da família Almeida poderia te dar tudo o que você quisesse. Eu não preciso da herança para ter valor. Marco. Ana confrontou, sua voz ganhando força. Eu tenho o meu próprio. Sofia bufou. Valor. Você vive com salário de professor. Marco acabou de investir em um novo empreendimento que vai render milhões. Isso é valor. Dinheiro é valor. Nem tudo é sobre dinheiro. Sofia. Ana argumentou sentindo a irritação crescer. Para nós é. Marco interveio cruzando os braços. Nosso pai construiu um império. Você o desonra vivendo como uma indigente voluntária. O coração de Ana apertou com a palavra indigent. A memória do mendigo da gala Ricardo passou por sua mente. Ela o havia deixado dormir na portaria do prédio. Ele estava lá agora, talvez ouvindo tudo. Uma sensação de vergonha por seus irmãos e uma súbita proteção por Ricardo a invadiu. Eu não peço nada a vocês, Ana disse, sua voz tensa. Deixe-me viver a minha vida. Nós só queremos o seu bem. Ana. Sofia disse com um tom falsamente doce. Queremos que você seja digna do nome Almeida. Que pareça uma Almeida. E o que é parecer uma Almeida para vocês? Ana perguntou, o desafio em seus olhos. Marco riu. Um som seco. Ter uma casa que não seja uma caixa de sapatos. Carros que não sejam usados. Roupas de grife. Você sabe o básico. Eu tenho o que preciso. Ana declarou sentindo uma barreira se formar entre eles. Não o que você merece. Ana. Sofia retrucou levantando-se do sofá. Mas se você prefere o seu mundo de fantasia, tudo bem. Só não espere que a gente se associe a isso publicamente. Marco pegou a chave do carro da mesa. Estamos indo para a casa de campo. Você deveria vir. Conhecer pessoas importantes. Não obrigada, Ana disse a voz monótona. Tenho planos. Claro, deve ser com seus alunos. É Sofia ironizou. Ela revirou os olhos e seguiu Marco para fora. Não perca seu tempo, Ana. A vida passa rápido. Ana ouviu a porta bater. Ela ficou parada no meio da sala sentindo o vazio deixado pela presença deles. Mas a sensação de vazio foi logo substituída por uma crescente indignação. Ricardo na portaria havia ouvido tudo. O julgamento e o desprezo de seus irmãos agora tinham uma testemunha. Ele anotou cada palavra. O escárnio deles não era mais apenas para Ana. Era para ele também. A ironia da situação era aguda e Ricardo sentiu uma nova pontada de desapontamento. Ricardo. Você está bem? Ana gritou, sua voz cheia de alarme. O mendigo estava caído perto da porta de seu apartamento, o corpo encolhido. Seus olhos estavam fechados. Ana correu até ele ajoelhando-se. Ela tocou seu rosto. Estava frio. Ricardo. Fale comigo. Ele gemeu um som fraco. Fome. Tonto. Sem pensar, Ana o ajudou a se levantar. Ele era pesado, mas ela usou toda a sua força para apoiá-lo. Venha. Para dentro. Agora. Ela o guiou até o pequeno sofá. Ele desabou ali, os olhos ainda semicerrados. Vou pegar algo para você comer, Ana disse apressando-se até a cozinha. Ela não tinha muito, mas pegou um pão e um pouco de queijo, os únicos alimentos substanciais que possuía. Aqui. Coma isso. Ricardo pegou o pão com queijo, seus dedos tremendo levemente.
Ele começou a comer devagar, mas com visível urgência. Obrigado. Muito obrigado. Ana observou. As roupas dele estavam imundas e rasgadas. Você não pode continuar com essas roupas. Tenho algumas coisas do meu pai. Elas devem servir. Ela foi até o armário pegando uma calça de moletom velha e uma camiseta larga de seu falecido pai. Ela trouxe as roupas para ele. Aqui. Pode usar o banheiro para se trocar. Ricardo hesitou olhando para as roupas. São do seu pai. Sim, Ana respondeu um pouco surpresa com a pergunta. Ele não está mais aqui. Não me importo. Ele assentiu lentamente. Eu as aceito. Ele se levantou com dificuldade e foi até o pequeno banheiro. Enquanto ele estava no banheiro, Ana arrumou a pequena mesa de centro. Ela se sentiu estranhamente protetora em relação a ele. A vulnerabilidade em seus olhos a tocava profundamente. Ricardo saiu do banheiro alguns minutos depois. As roupas eram um pouco grandes, mas estavam limpas. Ele parecia um homem diferente, embora ainda magro e abatido. Melhor assim, Ana diz. E oferecendo-lhe uma xícara de chá quente. Você precisa se aquecer. Ele pegou a xícara, suas mãos ao redor do calor. Você é muito gentil, Ana. Eu não esperava isso. Ninguém deveria passar fome ou frio, Ana disse sentando-se à sua frente. A vida já é difícil o suficiente. Ricardo bebeu o chá, seus olhos examinando Ana. Você não tem medo de mim? Um estranho. Ana balançou a cabeça. Não. Eu sinto que posso confiar em você. Algo me diz isso. Um brilho quase imperceptível passou pelos olhos de Ricardo. Sua intuição é forte. É uma qualidade rara. Meus irmãos diriam que é ingenuidade. Disse um sorriso amargo em seus lábios. Ricardo fez uma careta. Seus irmãos. Eles têm muito a aprender. Eles não veem o mundo da mesma forma que eu, Ana admitiu. Para eles tudo se resume a sucesso, poder, dinheiro. E para você? Ricardo perguntou, o tom quase um sussurro. Para mim é sobre conexão. Bondade. Ser humano, Ana respondeu olhando-o nos olhos. Coisas que o dinheiro não pode comprar. Ricardo assentiu, um olhar profundo em seu rosto. Ele se sentia confortado ali em meio à simplicidade de Ana, algo que não sentia há muito tempo. Ele terminara o pão e o queijo. Ana não tinha mais nada substancial para oferecer. Mas ela havia oferecido o que tinha. Ele sentiu o peso da sua decisão, o quão difícil seria para Marco e Sofia falhar tão espetacularmente neste teste. A gentileza de Ana, sua pura generosidade, era um espelho cruel para a mesquinhez dos outros. Não acredito. Olhe quem está ali. É aquele nojento da gala. Sofia Cicero para Marco ou Tom Cortante. Ela apontou discretamente para a entrada do restaurante chique onde jantavam. Marco franziu a testa seguindo o olhar dela. Ricardo, ainda em seu disfarce de mendigo, caminhava hesitante entre as mesas. O que ele quer? Segurança. Marco chamou um garçom, seu rosto contorcido de raiva. Ricardo se aproximou da mesa deles. Ele estava mais limpo do que na gala graças às roupas de Ana, mas ainda parecia desabrigado. Filhos. Por favor. Preciso conversar. Sua voz era um sussurro, mas carregava um tom de urgência. Sofia fez uma careta de repulsa. Você de novo. Não se atreve a estragar nosso jantar. Suma daqui. Marco se levantou batendo a mão na mesa. Os talheres tilintaram. Você tem coragem de vir aqui? Como conseguiu entrar? Esta é uma área restrita. Só alguns minutos. Ricardo insistiu, tentando fazer contato. O visual. É importante. Importante para quem? Sofia riu, um som seco e cruel. Para você pedir esmola. Achou que teria sorte nos Almeida. Não é esmola, Ricardo respondeu, sua voz embargada. É sobre família. Marco deu um passo à frente ameaçador. Família. Você não é da nossa família. Você é um parasita. Se não sair agora, vou chamar a polícia e te acusar de invasão e perturbação da ordem. Ricardo recuou um passo, seus olhos fixos nos filhos. Havia uma dor profunda neles, mas também uma observação silenciosa. Ele parecia estar registrando cada palavra, cada gesto. Nós não o conhecemos só. Fia disse alto para que os garçons e os poucos clientes nas mesas vizinhas pudessem ouvir. Ele é um oportunista.
Não tem nenhuma ligação conosco. Um homem de terno escuro sentado discretamente em uma mesa mais afastada sacou um pequeno gravador de voz e o ativou discretamente. Seus olhos não saíam da mesa dos Almeida. Ele era um dos homens de confiança de Ricardo. Por favor. Apenas escutem. Ricardo tentou mais uma vez, sua voz implorando. Escutar o quê? Suas mentiras. Marco Buffo. Vou chamar os seguranças agora. Você vai ser preso por assédio. Ele pegou o telefone. Ricardo olhou para Sofia, depois para Marco. Ele viu apenas desprezo, nojo e uma rejeição absoluta. Nenhuma centelha de reconhecimento, nenhuma curiosidade além do desejo de se livrar dele. Ele sentiu uma pontada de desilusão amarga. Bem. Então não tenho mais nada a dizer, Ricardo murmurou a voz baixa. Ele deu as costas e começou a se afastar, os ombros encurvados. E não volte mais. Sofia gritou atrás dele. Nunca mais. Não ouse aparecer perto de nós novamente. Marco guardou o telefone. Que gente inconvenient. Porque não conseguem entender um não. Ele se sentou pegando seu garfo. Sofia pegou sua taça de vinho. Pessoas assim não têm limites, Marco. Por isso devemos manter distância. Ela tomou um gole tentando recompor a postura. O homem de terno escuro desligou o gravador e digitou algo em seu celular. Ricardo, verdadeiro Ricardo Almeida, pai dos 3, havia recebido as provas que precisava. Ele havia falado com seus filhos, oferecido uma oportunidade e eles haviam falhado de forma espetacular. A dor da rejeição era real, mas a determinação do bilionário de levar seu plano até o fim era ainda maior. Você soube, Ana? Aquele seu amiguinho mendigo foi expulso de novo, Sofia Almeida anunciou ao telefone, a voz carregada de satisfação. Ana apertou o celular. Ela já tinha ouvido rumores. Expulso de onde, Sofia? Do Clube Panorama. E do restaurante La Belle. Ele tentou se aproximar de Marco. Que audácia! Sofia riu. Marco teve que ameaçar chamar a polícia. E ele ainda disse que é da família. O coração de Ana gelou. Ricardo tentou se aproximar deles novamente. E eles o trataram com a mesma crueldade. Vocês o expulsaram de novo. Não deram a ele chance de falar. Chance de quê? De nos envergonhar. Sofia retrocou incrédula. Ele é um vagabundo, Ana. É um problema. E você com sua ingenuidade. Ádio está encorajando. Ana sentiu uma onda de raiva crescer. A imagem de Ricardo desamparado na chuva depois na sua porta buscando ajuda contrastava violentamente com a frieza de seus irmãos. Ele estava com fome, Sofia. Com frio. Ele não é um problema. Ele é um parasita. Marco interveio, sua voz vindo do fundo, provavelmente no viva voz de Sofia. E se você continuar protegendo Ana, vai ter problemas também. Problemas por ter compaixão. Ana questionou, sua voz trêmula de indignação. Vocês não têm vergonha. Ele poderia ser qualquer um. Poderia ser o pai de vocês. Houve um silêncio tenso o outro lado. Então Sofia riu, um som estridente. Nosso pai. Nosso pai era Ricardo Almeida. Um bilionário. Não um maltrapilho fedorento. Ele se parece com o pai em algumas fotos antigas. Ana murmurou mais para si mesma do que para eles. Isso é ridículo, Ana. Marco vociferou. Pessoas em situações difíceis procuram semelhanças, buscam esperança. Não se deixe enganar por esse tipo. Ana ignorou o conselho de Marco. Ela sentia uma pontada de desconfiança crescendo em seu peito. A intuição não a deixava. Algo estava errado na história do pai deles, no seu desaparecimento, na forma como Ricardo aparecia e desaparecia. Eu não vou abandoná-lo, Ana declarou, sua voz firme. Ele precisa de ajuda. E eu vou ajudá-lo. Então seja feliz com seu amigo mendigo, Ana. Sofia disse, o sarcasmo pingando de suas palavras. Mas não espere nossa ajuda quando ele te trouxer problemas. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando Ana com o zumbido de uma orelha ensurdecida. Ela se levantou caminhando até a janela. O sol já se punha pintando o céu de tons alaranjados. Lá embaixo no banco da portaria Ricardo estava sentado olhando para o nada. Ana sentiu uma determinação ferrenha. Não importava o que Marco e Sofia dissessem. Não importava a humilhação que Ricardo sofresse. Ela não viraria as costas para ele. Ela desceu as escadas e caminhou até a portaria. Ricardo. Ela o chamou baixinho. Ele levantou a cabeça.
Seus olhos encontraram os dela. Eles me ligaram, Ana disse sentando-se ao lado dele. Disseram que você tentou falar com eles. Ricardo assentiu, seus lábios apertados. Eles não quiseram. Eu sei. Eu sinto muito pelo que eles fizeram, Ana disse colocando a mão em seu ombro. Mas saiba de uma coisa. Você sempre terá um lugar aqui. Sempre terá comida e alguém para ouvir. Ricardo o olhou para ela, seus olhos marejados. Uma emoção indizível passou por seu rosto. Ele não disse nada, mas a intensidade de seu olhar transmitia uma promessa silenciosa, uma gratidão profunda. Ana sentiu um nó na garganta. A bondade era uma escolha e ela havia feito a sua. A indiferença e a crueldade de seus irmãos haviam apenas reforçado sua convicção. Ela estava cansada de ser a ovelha negra. Ela estava pronta para ser a diferença. Ela se tornou a única âncora de Ricardo em seu disfarce. Ele sabia agora onde buscar refúgio e quem realmente valia a pena. O teste estava longe de terminar, mas uma peça fundamental havia sido confirmada. É um insulto. Como Ana pode ter sido convidada? Marco Almeida bateu o punho na mesa de vidro. O som ecoou na sala de reuniões. Sofia Almeida revirou os olhos. Ana. Convidada para uma reunião do conselho. Isso é absurdo. Ela não entende nada de negócios. Ana estava sentada em uma cadeira mais afastada, sentindo-se pequena. Ela segurava o convite em suas mãos, a caligrafia elegante da tia Eulália contrastando com a raiva dos irmãos. Ela era minha tia também. E foi gentil comigo. Marco bufou. Jonte. Ela te dava meias de tricô. A nós ela dava as ons. Há uma diferença. Um homem com roupas simples. Ricardo estava na portaria do prédio onde a reunião acontecia disfarçado. Ele observava a cena através da porta entreaberta, seus olhos fixos nos filhos. O que você está fazendo aqui? Sofia Sibylu para Ana. Seu lugar não é em reuniões como esta. É uma perda de tempo para todos nós. Eu fui convidada, Ana disse, a voz embargada. Não tenho culpa se vocês se incomodam com a minha presença. Claro que nos incomodamos. Marco vociferou. Esta é uma reunião de família importante. Sobre dinheiro. Sobre o futuro de bens que deveriam vir para nós. Ricardo cerrou os punhos na portaria. A ganância de seus filhos era palpável. Ele havia instruído o advogado da família, Dr. Campos, a enviar o convite a Ana como parte de seu plano. Vocês não sabem o que a tia Eulália deixou, Ana argumentou. Talvez ela tenha deixado algo para uma instituição de caridade. Sofia riu, um som estridente. Instituição de caridade. Que ingenuidade, Ana. A tia Eulália era pão dura, mas tinha bom senso. Ela sabia que a fortuna deveria ficar na família. Em quem a faria crescer? Ela olhou significativamente para Marco. E você, Ana, o que faria com uma herança? Mark o perguntou com escárnio. Doaria tudo para seus alunos carentes. Seria uma piada. Ana sentiu a picada das palavras. Eles não conseguiam conceber que alguém pudesse pensar além do próprio benefício. Eu faria o que eu achasse certo. Não o que vocês achassem lucrativo. O Dr. Campos, o advogado, entrou na sala. Ele carregava uma pasta de couro. Boa tarde a todos. Peço desculpas pelo atraso. Ele olhou para Ricardo, que fez um movimento quase imperceptível com a cabeça. Doutor Campos, por favor, comece logo. Marco apressou impaciente. E evite qualquer surpresa desagradável. Ele lançou um olhar corta. Nete para Ana. Sofia assentiu, cruzando os braços. Esperamos que a vontade da tia Eulália seja clara e justa. Para aqueles que realmente merecem. Ricardo na portaria ouviu cada palavra. A frieza e a possessividade de Marco e Sofia eram claras. A maneira como excluíam Ana, como se ela não fosse parte daquele mundo, apenas reforçava sua convicção. O jogo da herança, ele sabia, era apenas um pretexto. O verdadeiro teste era a revelação do caráter. E seus dois filhos mais velhos estavam falhando miseravelmente. A tia Eulália, na verdade, não havia deixado quase nada de valor, mas a leitura do testame. Não era uma isca crucial. Ricardo observou o Dr. Campos iniciar a leitura, a tensão na sala aumentando. A reação de cada um seria a prova definitiva. Conforme o testamento de Eulália Almeida, o Dr. Campos começou sua voz séria. Para os meus queridos sobrinhos Marco e Sofia Almeida, deixo a minha modesta coleção de selos raros avaliada em um valor simbólico de
R$ 10.000. Marco e Sofia trocaram olhares de desapontamento velado. R$ 10.000. Era uma migalha para eles. E para minha querida sobrinha Ana Almeida. O advogado continuou olhando para Ana. Deixo o meu álbum de fotografia. As de família. Que ela possa guardar as memórias que tanto prezava. Marco explodiu em uma risada estridente. Um álbum de fotos. É sério. Isso é tudo o que a professora de bom coração consegue de uma herança. Sofia cobriu a boca com a mão, mas seus olhos brilhavam com desprezo. Que patético, Ana. Você esperava o quê? Uma mansão. Com sua conta bancária vazia. Ana sentiu o rosto queimar. O álbum de fotos era um tesouro para ela, cheio de lembranças de sua tia. Mas a forma como seus irmãos reagiam transformava seu valor sentimental em motivo de chacota. Não é sobre o valor financeiro. Claro. O que é. É sempre sobre o valor financeiro. Marco retrucou batendo na mesa. Você não tem ambição. Por isso não merece nada. Nem de uma velha tia. Ricardo na portaria ouvia os ecos da discussão. A ferocidade do desprezo de seus filhos mais velhos por Ana o fez cerrar os dentes. Ele viu o Dr. Campos, que havia sido instruído a preparar um testamento vazio, manter a compostura. Vocês não entendem, Ana disse, sua voz embargada. As memórias são mais importantes do que o dinheiro. Memórias não pagam contas, Ana. Sofia interveio, sua voz cheia de ironia. Você vive em um apartamento minúsculo. O que você vai se manter quando ficar velha? Com fotos. Marco se inclinou sobre a mesa, o olhar fixo em Ana. Nós carregamos o nome Almeida com orgulho e com prosperidade. Você o arrasta para baixo. Você é um fardo para a família. Sempre foi. As palavras de Marco atingiram Ana como um soco. Um fardo. Era assim que eles a viam. Uma sensação de amargura se misturou à dor, mas desta vez uma pequena faísca de raiva começou a acender dentro dela. Eu não sou um fardo, Ana respondeu, sua voz baixa mas carregada de uma força nova. Eu contribuo para o mundo de uma forma que vocês nunca entenderão. Sofia bufou, ensinando crianças a pintar estrelas. Enquanto nós estamos fechando contratos multimilionários. Por favor, Ana. O Dr. Campos tosse. A reunião está encerrada. O testamento será protocolado. Marco e Sofia se levantaram ignorando Ana. Dr. Campos, por favor, prepare a documentação para os selos. Precisamos colocá-los em segurança. Marco já estava planejando como lucrar com a pequena herança. Ana ficou sentada, o álbum de fotos em suas mãos. Ela podia sentir o olhar de Ricardo vindo da portaria. A humilhação era profunda, mas a raiva agora era um fogo lento mas constante. Seus irmãos haviam ido longe demais. Eles haviam cruzado uma linha. Ela sentiu que algo dentro dela havia se quebrado, mas ao mesmo tempo algo novo estava nascendo. Aquele desprezo, ela prometeu a si mesma, não ficaria impune. A imagem de Ricardo, o mendigo na portaria observando tudo, gravou cada detalhe em sua mente. Ele viu a dor nos olhos de Ana, mas também a semente de uma nova determinação. O teste da herança havia revelado a verdadeira face de seus filhos. Senhorita Almeida. Dr. Campos. A voz formal do advogado ecoou na porta do apartamento de Ana. Ana abriu a porta surpresa. O Dr. Campos. Mesmo o advogado da leitura do testamento estava parado ali, seu rosto sério. Dr. Campos. Aconteceu alguma coisa. Eu gostaria de conversar com a senhorita se for possível. Ele olhou para dentro do apartamento, um olhar rápido. Ana hesitou, mas abriu mais a porta. Claro, por favor, entre. O advogado entrou, seus olhos avaliando o ambiente. Ele se sentou no pequeno sofá. Direto ao ponto, senhorita Almeida. Meu cliente Ricardo Almeida, seu pai, está desaparecido. Ana sentiu um choque. Seu coração acelerou. Desaparecido. Mas ele já estava sumido há anos. Desta vez é diferente, Dr. Campos se corrigiu, sua voz baixa. Ele sumiu sem deixar rastro, sem contato com ninguém. É preocupante. Ele olhou para ela. Eu sei que a senhorita teve um contato recente com um homem chamado Ricardo. Um homem em situação de rua. Ana sentiu um frio na barriga. Ele sabia. Sim. Eu o ajudei. Ele estava com fome. Ela hesitou. Mas não sei onde ele está agora. Ele é seu pai, senhorita Almeida. Dr. Campos declarou, a voz grave.
O homem que você ajudou na rua é Ricardo Almeida. Seu pai. Ana sentiu o ar rarear em seus pulmões. Ela sabia de alguma forma, ela suspeitava, mas ouvir a confirmação era um choque. Later. Uma tontura a atingiu. Meu pai. Mas por que ele faria isso? É complexo. Ele queria testar algumas coisas. Testar as pessoas ao seu redor. Dr. Campos olhou para ela com uma expressão de pena. Ele queria ver quem realmente se importava. E Marco e Sofia? Ana perguntou, sua voz quase um sussurro. Eles o expulsaram, Dr. Campos. 2 vezes. O advogado assentiu, seus lábios apertados. Sim, eu sei. Ele me informou de cada interação. Cada palavra. Ele tinha os próprios meios de observação. Ana sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Seus irmãos haviam tratado o próprio pai com desprezo. A crueldade deles agora tinha um novo peso. E o que ele quer agora? Porque você está aqui. Ele não quer ser encontrado por enquanto. Ele pediu que eu viesse até você, para saber se você poderia fornecer alguma informação sobre o paradeiro dele. Dr. Campos olhou para ela intensamente. Ele confia em você, senhorita Almeida. Ana pensou em Ricardo, o mendigo, no homem que ela ajudou, no pai que a havia testado. Ela se sentia dividida. A confiança dele era um fardo. Eu não posso dizer onde ele está. O Dr. Campos a olhou sem emoção. E por que não, senhorita? Porque ele confiou em mim. Ana respondeu, sua voz firme. Ele me ajudou a ver as coisas de outra forma. E eu não vou quebrar a confiança dele, não importa quem ele seja. O advogado assentiu, um pequeno sorriso quase imperceptível em seus lábios. Inteiro. É exatamente a resposta que ele esperava. Ele se levantou. Minha visita era apenas para confirmar isso. Ele me pediu para testar sua lealdade também. Ana sentiu uma onda de alívio, mas também uma raiva crescente. Seu pai a havia testado. Mas a que custo? A que custo ele permitiu que seus outros filhos o humilhassem? Ela viu o Dr. Campos se dirigir à porta. Dr. C. Campos. Ele está seguro? Sim, senhorita Almeida. Ele está seguro. O advogado saiu, deixando Ana sozinha com a revelação chocante. Seu pai. O mendigo. Aquele encontro na chuva não era um acaso. Era um teste e ela havia passado. Mas a verdade pesava como uma pedra. Seus irmãos não sabiam de nada e a bomba ainda estava por explodir. Minha cabeça ainda gira. Ricardo, o mendigo, murmurou, segurando a têmpora. Ele estava sentado no sofá de Ana, pálido. Ana correu até ele com um copo d'água. Você está muito fraco. Precisa comer melhor. A revelação do Dr. Campos ainda ecoava em sua mente. Seu pai. Disfarçado. Ricardo tomou um gole, seus olhos fixos no vazio. Empresa. Eles estão fazendo escolhas ruins. Ana sentiu um arrepio. Escolhas ruins. Quem? Ela sabia que era seu pai falando da sua própria empresa. Marco e Sofia. Ricardo respondeu, a voz fraca. Eles priorizam o lucro rápido, não a sustentabilidade. Meu legado. Ana apertou os lábios. Você está falando da Almeida Corporation. Ela testou, observando a reação dele. Ricardo assentiu lentamente. Sempre foi minha paixão. Meu sangue. Ele fez uma pausa. Eles estão vendendo ativos estratégicos. Coisas que eu construí com suor. Mas por quê? Ana perguntou, sentindo a raiva crescer. Ela pensou nos anos de trabalho do pai. Pelo lucro imediato. Para financiar os próprios luxos. Eles não veem a longo prazo. Ricardo fechou os olhos. Eles não têm a visão. Ana sentiu uma mistura de choque e fúria. Não era apenas sobre eles a tratando mal. Era sobre eles destruindo o trabalho de uma vida de seu pai. Eles são imprudentes. O Dr. Campos disse que você estava testando as pessoas. É sobre isso. Ricardo abriu os olhos, um brilho estranho neles. É sobre caráter, Ana. Sobre quem se importa com algo além de si mesmo. Marco e Sofia. Eles falharam em todos os níveis. Ele tossiu, um som seco. As finanças da empresa. Eles estão desviando fundos. Ana sentiu seu estômago revirar. Desviando fundos. Isso é crime. Sim, Ricardo confirmou, sua voz séria. Pequenos montantes no início. Mas cresceu. Para cobrir seus gastos excessivos.
Seus negócios paralelos. Ana se levantou andando de um lado para o outro no pequeno espaço. A informação a atingiu com força. Seus irmãos não eram apenas arrogantes e cruéis. Eram criminosos. E você tem provas disso. Ricardo assentiu. Sempre tive meus olhos e ouvidos na empresa. Mesmo. O disfarçado mantive contato com pessoas de confiança. Eles registraram tudo. Ele apontou para a cabeça. Minha memória ainda é boa. E eu planejei isso por meses. Você armou tudo isso? Ana perguntou a voz trêmula. Eu lhes dei todas as chances de serem pessoas decentes. De mostrar algum respeito. Alguma humanidade. Eles falharam em todos os testes. Ricardo olhou para ela, sua expressão severa. Você, Ana, foi a única que passou. A única que viu um ser humano onde eles viram um estorvo. Ana parou olhando para seu pai. A gravidade de suas palavras era imensa. A empresa estava em risco. O legado de seu pai estava em risco. E seus irmãos eram os culpados. Ela sentiu uma nova determinação. O que você vai fazer? Vou voltar. E vou acertar as contas. Ricardo declarou, a voz ganhando força. Eles precisam pagar pelo que fizeram. Ana sentiu um frio na espinha. A calma e a gentileza do mendigo haviam desaparecido, substituídas pela determinação férrea do bilionário. Ela sabia que uma tempestade estava a caminho e ela estava no meio dela. Seu pai não estava apenas testando a lealdade, mas também buscando justiça. Ela precisava estar preparada. A luta seria real e a família se despeda. Curia de vez. Ela sabia o que isso significava para ela. Pai. Para de fingir. Ana encarou Ricardo, a voz firme mas com uma ponta de tremor. A revelação do Dr. Campos e as confissões sobre a empresa haviam mudado tudo. Ricardo, sentado no sofá, parou de comer o pedaço de pão que Ana lhe oferecerá. Seus olhos, antes tão humildes, fixaram-se nela com uma intensidade repentina. Do que você está falando, Ana? Sua voz ainda tinha o tom rouco do mendigo. Não minta para mim, Ana exigiu, dando um passo à frente. Eu sei quem você é. Eu sei que você é Ricardo Almeida. Meu pai. Um silêncio pesado caiu sobre o pequeno apartamento. Ricardo a olhou por um longo momento, o disfarce caindo lentamente de seus ombros. A postura do homem mudou. A fragilidade se dissipou, substituída por uma autoridade latente. Como você descobriu? Sua voz agora era mais profunda, mais controlada. O Dr. Campos me procurou, Ana respondeu, sentindo a raiva misturada à confusão. Ele me disse tudo. Sobre o teste. Sobre os desvios de fundos de Marco e Sofia. Ricardo assentiu, seus lábios se apertando em uma linha fina. Ele é um homem leal. Mas eu esperava que você não quebrasse minha confiança. Quebrar sua confiança. Ana explodiu. Você estava brincando de mendigo enquanto seus filhos. Enquanto Marco e Sofia te humilhavam. Eles te expulsaram. E você viu tudo. Foi necessário, Ricardo disse, a voz sem emoção. Para ver quem eles realmente eram. Para ver quem você realmente é. E o que você viu, pai? Ana perguntou, os olhos marejados de frustração. Que seus filhos são cruéis. Que eles são gananciosos. Você já não sabia disso. Eu suspeitava, Ricardo admitiu. Mas suspeitas não são provas. Eu precisava de provas irrefutáveis. Provas de caráter. Provas de falha moral. E o que Marco e Sofia fizeram foi falha moral. Ana questionou incrédula. Eles te trataram como lixo. Isso é uma falha moral gigantesca. É pior do que isso, Ana. Ricardo corrige os seus olhos sérios. Eles estão roubando da empresa. Estão destruindo o que eu construí. Isso afeta vidas. Afeta famílias de funcionários. Não é apenas uma falha moral. É uma traição. Ana recuou um passo, chocada com a gravidade das palavras. Mas, por que ir tão longe com o disfarce? Porque a humilhação. A humilhação foi a prova final, Ricardo explicou, a voz grave. Um homem em desgraça não tem nada a oferecer. Eu queria ver quem me daria a mão mesmo M. Quem veria além das aparências. Ele olhou fixamente para ela. Você foi a única, Ana. Ana sentiu uma mistura de orgulho e um peso esmagador. E agora? O que você vai fazer? Você disse que voltaria para acertar as contas. Eu voltarei. Como Ricardo Almeida, o patriarca, ele declarou, a voz cheia de uma nova determinação.
Eles vão pagar por cada centavo desviado. Por cada humilhação. Por cada traição. Isso vai destruir a família. Ana murmurou sentindo um calafrio. A família já está destruída. Ana. Ricardo retrucou o olhar duro. Marco e Sofia a destruíram com a ganância e a falta de caráter deles. Eu apenas mostrarei ao mundo o que restou. Ana sentiu o impacto da verdade. A família Almeida, sua família, estava à beira de um precipício. Ela era a única ponte. Ela olhou para seu pai, seu mendigo, seu bilionário. A partir dali nada seria igual. As palavras dele ecoavam. Provas de caráter. Valores esquecidos. O teste não era apenas para seus irmãos. Era também para ela, para o seu papel na tempestade que se aproximava. Não consigo tirar isso da cabeça, Ricardo. Ana murmurou olhando para o pai. Ele agora estava sentado mais ereto, a postura de um homem acostumado a comandar. Aquila F.O.T. Você se parece demais com meu pai. Ricardo observou a expressão ilegível. Que foto, Ana? Uma foto antiga de um jornal que encontrei na biblioteca. Ana explicou, sua voz baixa. Uma matéria sobre a fundação da Almeida Corporation. Você jovem ao lado de minha mãe. E o homem que eu ajudei na rua. É você. Ricardo suspirou. Eu não queria que você descobrisse assim, filha. Seus olhos se suavizaram por um instante. Eu entendo o porquê do teste. Ana continuou ignorando a emoção. Mas não entendo a falta de consideração. Deixar seus próprios filhos pensarem que você estava morto ou sumido. Foi a única maneira de ver a verdade sem filtros. Ricardo respondeu, a voz carregada de arrependimento. A riqueza cega as pessoas, Ana. Muda quem elas são. Marco e Sofia se tornaram cegos. Ana sentiu uma mistura de tristeza e raiva. A imagem de seus irmãos os expulsando, a humilhação do mendigo agora ganhava um novo e cruel significado. Era o próprio pai deles. E eles não merecem seu perdão. Perdão é uma escolha que eles terão que buscar por si mesmos. Ricardo disse, sua voz dura. Eu busco justiça. E um futuro para a empresa que eles tentaram saquear. Ana pensou nas conversas com Marco e Sofia, na forma como eles sempre a diminuíam, como a viam como um estorvo. E agora ela sabia que eles estavam roubando. O que você vai fazer com eles? Vou deserdá-los, Ricardo declarou, a voz sem hesitação. Marco e Sofia não receberão um centavo da minha fortuna. E perderão suas posições na empresa. Ana sentiu um choque. $10. Mas eles são seus filhos. Eles são filhos que me repudiaram. Ana. Ricardo retrucou, a voz carregada de dor. Filhos que tentaram destruir meu legado. Filhos que não mostraram um pingo de humanidade. Eles não merecem nada do que eu construí. Ana sentiu a gravidade da decisão do pai. Era final. Irreversível. Isso significaria a ruína de seus irmãos. Ela pensou na raiva e na arrogância deles. Eles não aceitariam isso sem lutar. Eles vão lutar contra isso, pai. Ana alertou. Eles não vão aceitar serem deserdados. Vão te acusar de loucura, de senilidade. Ricardo riu, um som sem alegria. Deixe-os tentar. Tenho provas. Testemunhas. Documentos que provam cada desvio, cada transação ilegal que eles fizeram. Ele fez uma pausa olhando para Ana. E tenho você. Eu. Ana perguntou confusa. Sua honestidade, sua bondade. Seu caráter. Ana. Ricardo explicou, a voz cheia de orgulho. Você é a prova viva de que nem todo mundo é corrompido pela ganância. Ele estendeu a mão. E calculista. Ela se sentia uma peça nesse jogo, um peão que sem saber havia sido essencial. A revelação completa de seu pai, o homem que ela tinha certeza ser um mendigo, trazia consigo uma certeza sombria. A família estava prestes a implodir. E ela de alguma forma era o pivô. A ligação entre o passado e o presente de seu pai era inegável. Você não pode fazer isso, pai. Deserdá-los é loucura. Ana Almeida exclamou, sua voz misturada com choque e uma crescente determinação. Ela estava de pé. Punhos cerrados. Ricardo Almeida sentado no sofá olhou para ela, olhar frio e inabalável. É a única coisa sensata a fazer, Ana. Eles são uma ameaça ao meu legado e aos valores que eu prezo. Mas eles são seus filhos. Ana retrucou, a frustração evidente. Sua própria carne e sangue. Eles vão te odiar para sempre. Eles já me odeiam. Ana. Ricardo corrigiu, a voz baixa.
Eles me odeiam porque eu não estou mais ali para financiar a vida irresponsável deles. Eles me odeiam porque eu não sou o pai que eles querem que eu seja. Uma fonte de dinheiro inesgotável. Ana balançou a cabeça. As palavras eram duras, mas a verdade nelas era inegável. Ela pensou nas humilhações, nos comentários maldosos de Marco e Sofia. Aquele desprezo não era apenas para o mendigo. Era para ela também. Eles me disseram que eu era um fardo. Que eu era patética. Ana lembrou sua voz subindo. Eles zombavam das minhas escolhas, do meu trabalho. De como eu vivia. Ricardo assentiu, seus olhos fixos nela. Eu ouvi cada palavra, Ana. Eu vi o desprezo deles por tudo o que você representa. Valores que eles perderam há muito tempo. Uma faísca se acendeu nos olhos de Ana. A raiva, antes uma brasa, agora crepitava. Ela se sentiu farta. Farta da condescendência, da crueldade, da ganância. Então você está certo. Eles não merecem nada. Ricardo observou a transformação em seu rosto. Você finalmente entende. Eu entendo que não posso mais tolerar isso, Ana declarou, a voz agora firme e sem hesitação. Não posso mais aceitar a forma como eles nos trataram. A forma como tratam a todos que consideram abaixo deles. E o que isso significa para você, Ana? Ricardo perguntou, o tom sério. Significa que você estará ao meu lado. Contra eles. Contra a imagem que eles construíram. Contra tudo o que eles representam. Ana Spyro Fundo. Era uma decisão monumental. Significaria o rompimento definitivo com seus irmãos. Significaria a exposição pública de uma família em ruínas. Mas a alternativa de continuar a aceitar o tratamento deles era insuportável. Significa que estou cansada, Ana respondeu, olhando diretamente para seu pai. Cansada de ser a ovelha negra. Cansada de ser humilhada. Cansada de ver a crueldade deles sem fazer nada. Então você está pronta para a guerra, Ana? Ricardo perguntou, uma pontada de orgulho em seus olhos. Estou pronta para a justiça, Ana corrigiu, sua voz forte. Estou pronta para quê? A verdade seja dita. E estou pronta para as consequências. Ricardo assentiu lentamente. Boa. Porque a guerra virá. E será feia. Que seja. Eles não terão para onde correr. E não terei pena, Ana declarou, sua voz carregada de uma nova e fria determinação. A Ana gentil e passiva havia desaparecido. Em seu lugar surgia uma mulher endurecida pelas verdades reveladas e pronta para lutar. Ela sentia que pela primeira vez em muito tempo estava realmente no controle. Não mais a vítima, mas uma força a ser reconhecida. O confronto, ela sabia, era inevitável. E ela estava pronta. Dr. Campos os Relato. Rios. Ricardo Almeida exigiu, a voz agora ressoando com a autoridade de um CEO sem qualquer vestígio do mendigo. Ele estava sentado na cabeceira de uma mesa imponente em sua luxuosa sala de reuniões. O Dr. Campos, o advogado, colocou uma pilha de documentos à sua frente. Aqui, Sr. Almeida. Os dados detalhados dos desvios de Marco e Sofia. Cada transação, cada conta offshore. Ricardo pegou o primeiro documento, seus olhos percorrendo os números com precisão cirúrgica. E os depoimentos? As gravações. Todos anexados. Dr. Campos confirmou. Os funcionários de confiança que testemunharam os movimentos estão prontos para depor. As gravações das interações de Marco e Sofia com o senhor em seu disfarce estão autenticadas. Ricardo acenou com a cabeça. E a reunião do conselho? Está tudo pronto. Sim, senhor. Convocamos uma reunião extraordinária do conselho para depois de amanhã. Todos os membros-chave estarão presentes. Marco e Sofia foram notificados da presença obrigatória. O advogado fez uma pausa. E a senhorita Ana também foi convidada formalmente conforme suas instruções. Um leve sorriso quase imperceptível surgiu nos lábios de Ricardo. Excellent. Eu quero que eles saibam exatamente o que está por vir. Que sintam o chão ruir sob seus pés. A reação de Marco e Sofia será imprevisível, Sr. Dr. Campos advertiu. Eles não aceitarão isso passivamente. Eles não terão escolha. Ricardo retrucou, o olhar gélido. A evidência é esmagadora. Eles se enterraram com a própria ganância. Ele se recostou na cadeira, sua mente já traçando os próximos passos.
Ele havia passado meses em seu disfarce observando coletando provas e o sofrimento de Ana em meio ao desprezo dos irmãos havia apenas solidificado sua convicção. A dor de ser rejeitado pelos próprios filhos era profunda má. Essa traição deles à sua empresa e aos seus valores era imperdoável. Os jornalistas já estão em alerta, senhor. Ricardo perguntou mudando de assunto. Os principais veículos de imprensa foram informados de que haverá um anúncio bombástico da Almeida Corporation. Dr. Campos respondeu. Eles estarão presentes. Ninguém perderá a oportunidade. Bom. Eu quero que o mundo saiba a verdade. Quero que o nome Almeida seja purificado da vergonha que Marco e Sofia trouxeram a ele. Ricardo cerrou os punhos. Eles abusaram da minha confiança. Abusaram do meu nome. Eles não fazem ideia do que está por ver. Dr. Campos comentou um tom de preocupação em sua voz. A queda será espetacular. Eles deveriam ter pensado nisso antes de me tratar como um mendigo. Ricardo disse a voz cheia de ressentimento. Eles deveriam ter pensado nisso antes de roubar da minha empresa. Antes de humilhar a irmã deles. Eles selaram o próprio destino. Ele olhou para os relatórios, para os números que detalhavam a ruína. Marco e Sofia estavam cegos pela arrogância. Eles não perceberam que o pai, o homem que eles expulsaram e zombaram, estava tecendo uma teia de justiça implacável. Prepare tudo, Dr. Campos. Ricardo ordem. Ouço a voz final. A reunião do conselho será o início do fim para eles. E o renascimento da Almeida Corporation. E de Ana. Ele sentiu uma pontada de orgulho ao pensar na filha mais nova. Ela era a luz em meio à escuridão da família. E ela seria a herdeira de tudo. Ele estava pronto para a batalha. É uma piada. Como ela pode ter sido convidada? Marco Almeida arremessou o envelope sobre a mesa de café de Sofia. O papel chique deslizou perigosamente perto da borda. Sofia, lendo o próprio convite, franziu a testa. Ana. Convidada para uma reunião do conselho. Isso é absurdo. Ela não entende nada. A de negócios. Ana segurava seu próprio convite, os dedos apertados. Eu também não entendi, Marco. Nunca participei de nada assim. Sua voz era cautelosa. Ela já sabia que o convite era uma parte do plano do pai. Claro que não entende. Você é uma professora. Não uma empresária. Marco retrucou, o rosto vermelho de raiva. Isso é uma afronta. Uma provocação. Mas por que, Marco? Sofia perguntou perplexa. Quem faria isso? O Dr. Campos é leal a nós. O Dr. Campos faz o que o chefe manda. Marco disse com sarcasmo. Nosso pai deve estar por trás disso. Mesmo sumido, ele ainda tenta nos atrapalhar. Ele se virou para Ana. Ou você está por trás disso, Ana? Tentando se infiltrar. Ana sentiu a acusação a atingir. Eu não estou por trás de nada. Eu recebi o convite como vocês. Ela manteve a compostura. Não minta, Ana. Sofia Cibolo. Sempre foi a favorita dele, mesmo que ele a tenha escondido por anos. Agora você quer se aproveitar do desaparecimento dele. Aproveitar. Vocês são os que estão desviando o dinheiro da empresa. Ana rebateu as palavras, escapando antes que pudesse controlá-las. O choque em seus rostos foi evidente. Marco deu um passo à frente, os olhos estreitos. O que você está dizendo, Ana? Que besteira é essa? Eu não estou dizendo besteira, Ana respondeu, seu coração batendo forte, mas a determinação era maior que o medo. Sei o que vocês estão fazendo. E sei que o pai de vocês sabe. Sofia riu, um som sem humor. Nosso pai. Ele está sumido. Você enlouqueceu de vez, Ana. Ou você está com ele? Marco questionou, a voz grave. Você o escondeu esse tempo todo. Aquil Mendigo. Era ele, não era? Ana não respondeu. A surpresa em seus rostos a fez sentir uma pontada de satisfação. Eles não tinham ideia do alcance do plano de seu pai. Então é isso. Você está conspirando com ele. Sofia gritou, apontando o dedo para Ana. Sua traiçoeira. Eu não conspiro, Ana declarou, olhando para cada um deles. Eu busco justiça. E a verdade será revelada. Marco balançou a cabeça descrente. Você não tem provas de nada, Ana. São apenas delírios seus. O pai está desaparecido. E somos nós que estamos no comando. Isso é o que vocês pensam, Ana retrucou, o tom desafiador.
Mas a verdade tem um jeito de aparecer, não importa o quão fundo vocês a enterrem. Sofia se aproximou o rosto a centímetros do de Ana. Se você aparecer naquela reunião, Ana vai se arrepender. Nós vamos fazer da sua vida um inferno. Vocês já fazem, Ana disse sem desviar o olhar. Mas não por muito tempo. Minha presença na reunião é obrigatória. A de vocês também. Marco pegou o telefone, o rosto pálido. Eu vou ligar para o Dr. Campos. Vou exigir uma explicação. Pode ligar, Ana disse, um pequeno sorriso vitorioso nos lábios. Mas a verdade não vai mudar. E vocês vão ter que enfrentá-la. Ela se virou e saiu, deixando Marco e Sofia em choque. O convite era o estupim. A guerra havia sido declarada. Ela sentiu uma mistura de nervosismo e uma nova coragem. Eles estavam com medo e isso era apenas o começo. A reunião do conselho seria o palco para o confronto. Ana, pense bem no que você está fazendo. Marco Almeida rosnou a voz baixa e ameaçadora. Ele e Sofia haviam invadido o apartamento de Ana novamente na véspera da reunião do conselho. Sofia seguiu sua voz mais suave, mas com um tom igualmente calculista. Não precisa ser assim, Ana. Podemos chegar a um acordo. Ana estava na porta, seu olhar fixo nele sem demonstrar medo. Acordo sobre o quê? Sobre os desvios de vocês. Marco empalideceu. Que desvios? Você está louca, Ana. Está delirando. Não estou delirando. E sei que vocês não querem que essa loucura seja exposta amanhã na reunião. Ana rebateu a calma, surpreendendo até a si mesma. Sofia forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Podemos ser razoáveis. Por que não se afasta disso? Te damos uma quantia. Uma boa quantia. Uma boa quantia para me calar. Ana perguntou, erguendo uma sobrancelha. É isso que vocês oferecem à irmã de vocês. É para o seu próprio bem, Ana. Marco disse, a voz subindo. Se você for àquela reunião, as coisas ficarão muito feias. Para todos nós. Especialmente para você. Feias como? Ana desafiou, os braços cruzados. Você não tem ideia da sua. Gyra que esta por trás da empresa. Ana Sofia advertiu baixando a voz. Informações que podem te prejudicar. Seu nome pode ser arrastado na lama junto com o nosso. Minhas mãos estão limpas, Ana declarou. As de vocês não. Marco bateu o punho na parede. Não nos force a agir, Ana. Podemos tornar sua vida insuportável. Podemos garantir que você perca seu emprego. Que nunca mais consiga outro. Isso é uma ameaça? Ana perguntou, sua voz permanecendo firme. Por que vocês estão tão desesperados para eu não comparecer? Sofia se aproximou, sua expressão endurecida. Porque você é uma peça solta, Ana. Você não pertence a esse mundo. Não entende as regras. Vai apenas atrapalhar tudo. Eu entendo as regras de decência e honestidade, Ana retrucou. Algo que vocês parecem ter esquecido há muito tempo. Estamos tentando te proteger, Ana. Marco insistiu, forçando um tom de preocupação. Quando o escândalo vier à tona, as pessoas vão te julgar também por associação. Eu não me associo a roubo e corrupção, Ana afirmou, sua voz inflexível. Minha presença na reunião é inegável. E eu vou comparecer. Marco e Sofia trocaram um olhar de pânico. A calma de Ana os perturbava. Eles esperavam lágrimas súplicas, talvez uma aceitação da oferta. Mas encontraram uma resistência inabalável. Você vai se arrepender, Ana Sofia disse, sua voz fria como gelo. Você não sabe com quem está se metendo. Eu sei exatamente com quem estou me metendo, Ana respondeu, um sorriso sutil surgindo em seus lábios. E vocês também saberão amanhã. O show só está começando. Marco pegou o braço de Sofia, arrastando-a para fora. Vamos. Não há nada a fazer com ela agora. A porta bateu com um som abafado. Ana permaneceu de pé, sentindo a adrenalina pulsando em suas veias. O medo que sentia era real, mas a determinação era maior. Seus irmãos estavam desesperados. E isso era apenas o começo. Ela sentiu que a verdade, como uma maré, estava prestes a inundar tudo. A calma dela havia abalado a certeza deles. E o jogo, ela sabia, estava a seu favor. A reunião de amanhã seria o acerto de contas. Onde ele está. Isso é uma afronta. Marco Almeida bateu o punho na mesa polida, o som ecoando na vasta sala de conferências. Sofia Almeida, sentada ao lado dele, ajustou seu colar de pérolas, os olhos lançando olhares irritados para a porta. É inaceitável.
O conselho espera. Ana estava sentada em uma das cadeiras mais afastadas de escrita. Seus olhos percorriam os rostos sérios dos membros do conselho, figuras importantes da Almeida Corporation. Ela podia sentir a tensão no ar, uma eletricidade quase palpável. Não se preocupe, o Dr. Campos já deve estar chegando. Um membro do conselho, Sr. Vasconcelos, tentou acalmar. Marco bufou, virando-se para Ana, que mantinha o olhar fixo em suas próprias mãos. Você, Ana, deveria estar em uma sala de aula, não aqui. Só está nos envergonhando. Ana ergueu os olhos e o encarou. Eu fui convidada. Assim como você. Não somos iguais. Sofia sibilou, sua voz baixa mas cheia de veneno. Nós lhe deramos esta empresa. Você é uma intrusa. Intrusos são aqueles que roubam dela. Ana rebateu sem desviar o olhar. A coragem a surpreendia. Marco se inclinou sobre a mesa, os olhos estreitos. Não sei do que você está falando, Ana. E se você ousar inventar algo, vai se arrepender amargamente. A porta se abriu. O Dr. Campos entrou, seguido de perto por seu assistente, que carregava uma pasta pesada. Ele estava sério, sua expressão inabalável. Finalmente. Onde está o presidente? Marco exigiu, levantando-se. Este atraso é inadmissível. O presidente chegará em breve, Sr. Almeida. Dr. Campos sondeu, sua voz calma. Ele caminhou até a cabeceira da mesa, colocando a pasta sobre a madeira escura. Enquanto isso, vamos nos preparar. Sofia gesticulou para a cadeira vazia ao lado de Ana. Dr. Campos, por favor, me diga que a presença de Ana aqui é apenas uma formalidade. Ela não tem voz neste conselho. A senhorita Ana é acionista, Sr. Almeida. Dr. Campos retrucou, o tom neutro. Ela tem todo o direito de estar presente. Marco bateu na mesa novamente. Acionista de quê? De um álbum de fotos. Você está zombando de nós. Ana sentiu a raiva borbulhar, mas manteve o controle. Ela olhou para aos outros membros do conselho. Alguns a observavam com curiosidade, outros com pena. A grande maioria parecia desconfortável. O que está acontecendo aqui? Um dos conselheiros, Sra. Costa, perguntou, olhando para o Dr. Campos. Qual é o motivo desta reunião extraordinária? O motivo será revelado em breve, Sra. Costa. Dr. Campos respondeu, seus olhos varrendo a sala. Pelo próprio presidente. A expectativa na sala era quase insuportável. Marco e Sofia pareciam agitados, seus olhares alternando entre o Dr. Campos e a porta fechada. A certeza de Ana era a única coisa que os incomodava mais do que a incerteza. Eu exijo saber quem está presidindo isso. Marco disse, sua voz um pouco mais alta agora. Nosso pai está desaparecido. E eu sou o CEO interino. O CEO interino será informado em breve, Sr. Almeida. Dr. Campos retrucou sem ceder. Por favor, aguardem com paciência. Sofia cruzou os braços, lançando um olhar de desprezo para Ana. Isso é um circo. Uma perda de tempo. E você, Ana, é a principal palhaça. Ana não respondeu. Ela podia sentir seu coração martelando, mas a confiança em seu pai a mantinha firme. Ela sabia que o show estava prestes a começar. E não seria ela a palhaça. Isso é um ultraje. Quem ousa presidir esta reunião em nome da Almeida Corporation? Marco Almeida vociferou, batendo na mesa. Sua voz ressoava pela sala. Sofia pálida assentiu. Onde está o presidente? Dr. Campos, exijo saber. No exato momento, a porta principal da sala de reuniões se abriu lentamente. Todos os olhares se voltaram para lá. Ricardo Almeida entrou. Não como mendigo nem como homem frágil que Ana havia acolhido. Ele estava impecável em um terno sob medida, o cabelo bem penteado, e seu porte exalava uma autoridade inquestionável. Seus olhos, antes tão cheios de súplica, agora brilhavam com uma determinação fria e calculista. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Os conselheiros entreolharam-se chocados. A maioria o conhecia, mas a surpresa de vê-lo ali depois de tanto tempo era palpável. Pai Marco e Sofia exclamaram em uníssono, as vozes um misto de descrença e pânico. O rosto de Marco empalideceu a ponto de parecer um fantasma. Sofia levou as mãos à boca, os olhos arregalados. Ana observou a cena de seu canto. Uma onda de emoções a atingiu. Alívio por ele estar ali, raiva pela farsa e uma estranha pontada de orgulho pela presença imponente de seu pai. Ela
Já sabia, mas a cena era avassaladora. Ricardo caminhou lentamente até a cabeceira da mesa, seus olhos varrendo Marco e Sofia. Não havia calor neles, apenas uma avaliação fria. Boa tarde a todos, ele disse, sua voz forte e ressonante. Creio que não há necessidade de apresentações. Mas como? Sofia gaguejou, sua voz tremendo. Você estava sumido. Eu estava observando. Ricardo corrigiu, fixando o olhar nela. Observando de perto. Muito de perto, diria eu. Marco se levantou, cambaleando ligeiramente. Isso é uma farsa. Você não pode estar aqui. Você está doente. Senil.re. Ricardo riu, um som sem humor. Doente. Talvez. Mas senil não. Minha mente está mais clara do que nunca. Clara o suficiente para ver o que vocês fizeram. Ele olhou para Ana, que encontrou seu olhar. Houve um aceno quase imperceptível, uma promessa silenciosa de que a verdade viria à tona. Você é aquele mendigo. Marco Cicero Afisha Kendo. A memória do homem sendo expulso, as palavras cruéis. O terror tomou conta de seu rosto. Exatamente, Ricardo confirmou, sua voz fria. O mendigo que vocês humilharam. O mendigo que vocês expulsaram da porta de seus negócios. O mendigo que imploro por alguns minutos de sua atenção. Sofia desabou em sua cadeira, as mãos cobrindo o rosto. As implicações eram esmagadoras. A humilhação não havia sido de um estranho, mas de seu próprio pai. Isso é uma armação. Marco gritou, tentando desesperadamente controlar a situação. Uma armação para nos descredibilizar. É uma armação, sim, Marco. Ricardo retrucou, um sorriso amargo em seus lábios. Uma armação para expor a verdade. E vocês são os protagonistas. Ele gesticulou para o Dr. Campos. Dr. Campos, por favor, pode começar a apresentação. A sala estava em silêncio. A tempestade havia chegado. E o que no rosto de Marco e Sofia era a prova da sua eficácia. A verdade era a arma mais poderosa de Ricardo e ele a empunhava com maestria. Senhores do conselho, permitam-me apresentar os fatos. Dr. Campos iniciou, sua voz calma e profissional contrastando com o caos emocional na sala. Ele ativou um projetor e gráficos e documentos começaram a aparecer na tela. Ricardo Almeida permaneceu de pé na cabeceira da mesa, seus olhos fixos em Marco e Sofia, que pareciam petrificados. Os senhores Marco e Sofia Almeida, enquanto atuavam como COR interinos, desviaram fundos da Almeida Corporation para contas pessoais. Dr. Campos declarou sem rodeios. Os documentos na tela detalham cada transação. Mais de 50 milhões de reais em 2 anos. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Os conselheiros observavam os gráficos, suas expressões variando de incredulidade a raiva. Isso é mentira. Calúnia. Marco gritou, pulando da cadeira. Onde estão as provas? O Dr. Campos está envolvido nisso. É uma conspiração. As provas estão aqui, Marco. Ricardo disse, a voz gélida. Cada extrato. Cada recibo. Cada email. Dr. Campos exibiu uma série de e-mails internos onde Marco e Sofia discutiam os desvios. Disfarçando-os como investimentos estratégicos ou pagamentos a fornecedores fictícios. Sofia balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. É tudo falso. É uma armação. Papai está senil. Senil, Sofia. Eu estava senil quando você me expulsou de seu restaurante. Quando você se recusou a me dar uma migalha de pão. Ricardo questionou, sua voz carregada de ressentimento. Eu tenho isso gravado. O Dr. Campos então reproduziu uma gravação. A voz de Sofia, clara e inconfundível, ordenando que o mendigo fosse expulso do restaurante. Depois a voz de Marco ameaçando chamar a polícia. E ensegou. E da Diana oferecendo comida e abrigo. A sala estava em silêncio absoluto. Os conselheiros trocaram olhares. A evidência era irrefutável. A gravação era devastadora. Isso é inacreditável. A senhora Costa, uma das conselheiras mais antigas, murmurou. Como puderam tratar o próprio pai assim? Eles não sabiam que era eu. Marco tentou se defender, a voz embargada. Pensei que era um impostor. Um impostor que pedia ajuda. Que estava faminto. Ricardo retrocou o desprezo evidente. E se fosse um impostor, a crueldade seria justificável. E se fosse um mendigo real? Isso muda algo. Sofia soluço. You, papai, por favor. Nos perdoe.
Nós não sabíamos. Não sabiam. Mas sabiam que estavam roubando. Sabiam que estavam arruinando a empresa. Sabiam que estavam humilhando um ser humano. Isso é o que importa, Ricardo disse, sua voz firme. Além disso, serão abertos processos criminais por fraude e lavagem de dinheiro. O choque na sala foi palpável. A notícia de processos criminais atingiu Marco e Sofia com força total. Eles não seriam apenas deserdados. Seriam levados à justiça. Você está louco. Marco vociferou apontando o dedo para o pai. Você quer nos destruir. Somos seus filhos. Vocês destruíram a si mesmos. Ricardo corrigiu, sua voz firme. Destruíram a minha confiança. Destruíram o nome Almeida com a própria ganância. E tentaram destruir a minha empresa. Ele olhou para os conselheiros. Senhores, Almeida Corporation precisa de uma nova direção. Uma direção baseada em ética, integridade e visão de futuro. Marco se virou para os conselheiros implorando. Não acreditem nele. Ele está senil. Está sendo manipulado. A empresa é nossa. Os conselheiros, porém, permaneceram impassíveis. As provas eram fortes demais. A gravação era clara. A decisão foi tomada. Marco, a senhora Costa declarou, sua voz séria. As evidências são esmagadoras. Não há como contestar. Sofia se ajoelhou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Papai. Por favor. Não faça isso conosco. Teremos que ir para a cadeia. As consequências de seus atos são responsabilidade de vocês, não minhas. Ricardo disse, sua voz fria como gelo. Eu lhes dei todas as oportunidades. Vocês escolheram o caminho da traição. Ana observava tudo, uma mistura de dor e alívio em seu coração. A cena era brutal, a destruição de seus irmãos era completa. Mas a justiça, ela sabia, estava sendo feita. Doutor Campos, por favor, acompanhe Marco e Sofia para fora da sala. Ricardo ordenou, seu olhar indicando o fim da discussão. E garanta que eles não tenham acesso a nenhum documento ou propriedade da empresa. Marco e Sofia foram escoltados para fora, suas palavras de protesto e desespero ecoando pelos corredores. A sala ficou em silêncio. A sentença havia sido pronunciada. Ricardo olhou para Ana, um leve aceno de cabeça. Ela era a única que restara. E o futuro da Almeida Corporation e da própria família estava agora em suas mãos. A limpeza estava apenas começando. Senhores do conselho, agora que a limpeza foi feita é hora de olhar Era o futuro. Ricardo Almeida dirigiu-se aos membros do conselho, sua voz forte e confiante. Os conselheiros, ainda processando a saída dramática de Marco e Sofia, assentiram. A Almeida Corporation precisa de uma liderança que represente seus verdadeiros valores. Integridade, trabalho duro e visão de longo prazo. Ricardo continuou, seu olhar se fixando em Ana. Uma liderança que se importe com as pessoas, não apenas com o lucro. Ana sentiu seu coração bater mais forte. Ela sabia o que viria. Portanto, com a total aprovação do conselho e por minha decisão irrevogável, eu nomeio Ana Almeida como a nova CEO da Almeida Corporation. Ricardo declarou, a voz cheia de orgulho. Ela é a única que demonstrou a lealdade, a honestidade e a compaixão necessárias para guiar esta empresa. Um burburinho de surpresa percorreu a sala, mas logo foi substituído por aplausos respeitosos. Os conselheiros que haviam testemunhado a integridade de Ana e a crueldade de seus irmãos pareciam concordar. Ana se levantou atordoada. Seus olhos se encontraram com os de seu pai. Eu não esperava isso, pai. Sua voz era um sussurro. Você mereceu, Ana. Ricardo respondeu, um sorriso caloroso, algo que ela não via há anos surgindo em seus lábios. Você provou seu valor quando ninguém mais o fez. Você me deu um prato de comida quando meus outros filhos me viraram as costas. Você é a verdadeira herdeira. Mas eu não sei nada sobre gerenciar uma empresa bilionária. Ana argumentou, a mente girando. Eu sou professora. Você aprenderá, Ricardo disse, caminhando até ela. Ele colocou a mão em seu ombro. Você tem inteligência, Ana. E mais importante, tem caráter. Eu estarei aqui para guiá-la. E o Dr. Campos, junto com o conselho, a apoiará. Dr. Campos assentiu. Estamos todos à disposição, senhorita Almeida. Sua visão será fundamental para a reconstrução da empresa. Ana olhou para os rostos dos conselheiros. Eles pareciam genuinamente receptivos.
A desconfiança e o desprezo que ela sentia antes haviam desaparecido. Ela era a nova líder. Eu aceito, Ana declarou, sua voz ganhando força. Eu prometo honrar o nome Almeida e os valores que meu pai construiu. E prometo que esta empresa será um exemplo de ética e responsabilidade. Ricardo sorriu. Eu sabia que você aceitaria. E há mais. Ele se virou para o conselho. Para garantir que a Almeida Corporation prospere sob a nova liderança de Ana e para formalizar a ruptura com aqueles que a desonraram, eu anuncio que toda a minha fortuna pessoal e o controle acionário total da empresa serão transferidos para Ana Almeida. O choque foi ainda maior que o anúncio anterior. Ana era agora não apenas CEO, mas a única proprietária de todo o Império Almeida. Não pode ser. Marco gritou, invadindo a sala novamente com Sofia atrás dele, os dois visivelmente em pânico. Eles haviam escapado dos seguranças. Ela não pode ter tudo. Isso é nosso. É roubo. É justiça. Marco. Ricardo retrucou, sua voz dura. Vocês perderam tudo no momento em que me viraram as costas. No momento em que tentaram destruir a minha empresa. Sofia caiu de joelhos. Papai. Eu te imploro. Não faça isso. Vamos ficar na rua. Vocês me deixaram na rua, Sofia. E Ana me acolheu. A diferença é essa, Ricardo disse sem vacilar. Dr. Campos, por favor, chame a segurança. Estes dois não têm mais nada a ver com a Almeida Corporation. E seus destinos agora pertencem à justiça. Ana sentiu uma força nova. A ascensão dela significava a queda definitiva deles. A mesa estava virada. Não podem fazer isso. Somos os herdeiros legítimos. Marco Almeida gritou enquanto os seguranças o agarravam pelos braços. Sofia Almeida soluçava ao lado dele, as maquiagens borradas. Ricardo Almeida olhou para ele, sua expressão inabalável. Herdeiros legítimos não roubam. Herdeiros legítimos não humilham. Vocês se deserdaram. Ana, de pé ao lado do pai, sentiu um nó na garganta. Era o fim. A família Almeida, como ela a conhecia, desmoronava publicamente. Ana. Sua traidora. Você conspirou contra nós. Sofia berrou, estendendo a mão para a irmã, os olhos cheios de ódio. Ana deu um passo à frente, sua voz clara e firme. Eu não conspirei, Sofia. Eu apenas agi com integridade. Algo que vocês esqueceram há muito tempo. Integridade. Você é uma oportunista. Sempre foi a invejosa, a que não se encaixava. Marco vociferou, debatendose. Eu nunca invejei a ganância de vocês, Marco. Nem a crueldade. Ana retrucou sem desviar o olhar. Eu me importei com nosso pai quando ele precisou. Vocês o expulsaram. Isso é a diferença. Os conselheiros observavam em silêncio atônito. Os gritos de Marco e Sofia ecoavam pela sala, mas a calma de Ana era como um escudo. Ele está doente. Ele está sendo manipulado por você. Sofia chorou, apontando para Ricardo. Vocês não podem acreditar nele. As provas aí, Sofia. Ricardo disse, sua voz cheia de autoridade. Cada documento. Cada gravação. Cada testemunha. A verdade é inegável. Marco se virou para Ana, seu rosto contorcido de ódio. Você vai se arrepender disso, Ana. Você está acabando com a própria família. Vocês acabaram com ela há muito tempo. Marco. Ana respondeu, sua voz inabalável. Com a forma como trataram nosso pai. Com a forma como me trataram. Com a forma como tentaram destruir o legado dele. Os seguranças, com a ajuda de mais alguns, conseguiram arrastar Marco e Sofia para fora da sala. Seus gritos de justiça e vingança foram se tornando mais distantes. Ana sentiu uma mistura de alívio e uma profunda tristeza. Era o fim de um capítulo. A dor da perda, mesmo que necessária, era real. Ricardo colocou a mão no ombro de Ana. Você foi forte, filha. Forte e justa. Ana olhou para seu pai. Foi difícil, pai. Vê-los assim. Eles colheram o que plantaram. Ana. Ricardo disse, a voz mais suave agora. A família que construímos hoje é diferente. É baseada em respeito. Em amor. Em dignidade. Ana assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela havia cortado os laços. A separação era completa. Ela não era mais a ovelha negra. Era a CEO. A herdeira. E mais importante, era a pessoa que manteve sua humanidade intacta. A luta havia terminado. A decisão final estava tomada.
E ela estava pronta para virar a página. Sinto muito que tenha chegado a este ponto, Ana. Ricardo Almeida disse, sua voz um misto de alívio e tristeza. Ele estava sentado no escritório principal da Almeida Corporation. Ana ao seu lado. Ana olhou para fora da enorme janela para a cidade que agora ela ajudaria a moldar. Foi doloroso, pai. Vê-los assim. É uma ferida. Uma ferida que vai cicatrizar. Ricardo retrucou o tom firme. Você agiu com justiça. E justiça às vezes exige sacrifícios. Eles não vão se recuperar disso, Ana murmurou pensando nos irmãos. A notícia da prisão de Marco e Sofia por fraude já estampava os jornais. Eles não merecem se recuperar a menos que aprendam. Ricardo disse, seus olhos fixos na filha. Eles terão tempo para pensar sobre seus atos na prisão. Talvez lá encontrem a humanidade que perderam. Ana se virou para ele. Você realmente acha que eles podem mudar? Ricardo balançou a cabeça. Não sei, Ana. Mas a escolha é deles. A minha escolha foi proteger o meu legado e a única pessoa que se importava com ele de verdade. E você. E eu aceito esse desafio, pai. Ana declarou, sua voz cheia de convicção. Prometo que a Almeida Corporation será mais do que uma empresa. Será uma força para o bem. Eu sei que será. Ricardo disse, um sorriso genuíno em seu rosto. Você tem o coração para isso. E amen. Meu trabalho aqui está feito. Ana franziu a testa. Feito. O que você quer dizer? Eu vou me aposentar de verdade, Ana. Ricardo explicou. Vou viajar. Ver o mundo sem as responsabilidades de um império. Você é a CEO agora. A única proprietária. Mas eu preciso de você, Ana disse sentindo uma pontada de pânico. Você me tem, Ana. Não como um chefe, mas como seu pai. E seu conselheiro. Mas o dia a dia da empresa é seu. Ricardo se levantou. Eu confio em você plenamente. Ana respirou fundo. Era uma liberdade esmagadora. E uma responsabilidade enorme. Eu não vou decepcioná-lo. Eu sei que não. Ricardo disse caminhando até a porta. E sobre Marco e Sofia? Não há mais volta, filha. Você precisa cortar as amarras. Pelo seu próprio bem. Pela sua paz. Ana assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu já fiz isso, pai. A dor está aqui, mas a decisão está tomada. Ela olhou para o anel de noivado de sua mãe que Ricardo havia lhe dado antes de sair. Era um símbolo de sua nova vida, de seu novo propósito. Ela não era mais a Ana humilhada, a ovelha negra. Era a CEO da Almeida Corporation, uma mulher de poder e princípios. Naquele dia Ana assinou os documentos finais que a tornavam a única proprietária e líder do Império Almeida. Ela também assinou os papéis que formalizavam o afastamento de Marco e Sofia de qualquer direito ou ligação com a família Almeida, tanto financeira quanto legalmente. O corte era completo. Ela sentiu uma paz estranha, um silêncio que antes era preenchido por críticas e desprezo. O peso de sua família, de suas expectativas e de sua crueldade havia sido levantado. Ela estava livre. Ana caminhou até a janela novamente, o anel brilhando em seu dedo. A cidade se estendia abaixo dela, um mar de possibilidades. Ela sabia que sua jornada estava apenas começando. Uma jornada de reconstrução, de propósito e de uma nova vida construída sobre os alicerces da bondade e da justiça que a haviam guiado através da tempestade. Ela estava em paz.